irmãos aproveitaram o tempo de louvor, este tempo de adoração, este tempo de reflexão, este tempo de dedicação, este tempo de nós pousarmos as nossas emoções carnais para elevar as emoções espirituais. Que esse é o assunto também, é nós entendermos e discernirmos aquilo que está em nós que pertence ao Senhor, que é tudo. Mas no nosso dia-a-dia, no nosso normal, nós dedicamos alguma percentagem. Nós, de uma forma inconsciente, nós dedicamos a Deus apenas uma percentagem de nós. E isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia. Fala-se de uma guerra espiritual dentro de nós. Se nós acharmos que isso não existe, nós já somos derrotados. Porque a nossa guerra diária é nós nos dedicarmos a Deus todas as partes do nosso ser. Que ainda que nós digamos que lhe pertence, nós na prática temos essa guerra que temos que lhe dedicar todos os dias. E graças a Deus por causa disso. Porque apesar de ser duro e de nós nos consciencializarmos e de por vezes quando estamos em oração dizemos: Senhor, as minhas palavras parece que são ocas diante da Tua santidade. Nunca lhe aconteceu? Nunca lhe aconteceu estar a tentar exprimir o que sente por Deus e parece que tem um vazio porque aquilo que lhe tem para entregar é tão pequeno em comparação com a sua grandeza? Isso acontece-nos e isso parece que nos derrota, mas eu quero lhe dizer o seguinte: isso é nós nos humilharmos diante de Deus. E Deus exalta aquele que se humilha diante dele. É nós reconhecermos que somos tão pouco. Somos praticamente nada. Como é que Ele conseguiu olhar para nós? E não estou a falar de capacidade, estou a falar de vontade. Como é que Deus quis olhar para nós, todos enrolados no nosso pecado, todos cheios de lama de pecado, e olhar para nós e dizer: eu vou fazer de ti um vaso escolhido. Eu vou fazer de ti um vaso novo. Eu vou fazer de ti alguém completamente restaurado, limpo, justo, santo, irrepreensível, sem mancha. Tem noção do que isso representa para nós hoje? Porque isso só acontece numa pessoa. E essa pessoa tem um nome, que é Jesus. Então todos os que se entregam a Jesus, todos os que se dedicam a Jesus, todos que se matam, entre aspas, ouçam bem, aqueles que morrem para si mesmos, se negam a si mesmos e se dedicam a levar esta cruz de lutarmos contra a nossa carne, dia após dia, para lhe entregar o que lhe é devido. Então nós estamos a prosseguir num caminho que é segui-lo. Queiram abrir, por favor, as vossas Bíblias em Atos, no capítulo 8. E hoje, o nosso tema, ainda que todo o tema deve ou deverá ir ao encontro de nos lembrar do que estamos hoje aqui a fazer, hoje não é um culto normal, irmãos. Hoje não é um culto regular. Hoje é um culto especial, onde nós cumprimos, mais uma vez, a sua boa e perfeita vontade, que é nós lembrarmos o seu corpo e o seu sangue através de dois elementos, o pão e o cálice. Então hoje é um tempo especial e eu gostava de que nós tivéssemos sempre isto em mente. Não existe igreja fora do corpo. Não existe igreja fora da ação do Espírito. Não existe igreja individual, existe uma igreja coletiva, que é um corpo, que está unida à cabeça, que é Cristo. E só há uma cabeça, é Cristo. E Ele não divide, não partilha da sua soberania, da sua, como é que eu posso dizer, primazia com ninguém. Ele não divide e não diz a ninguém da igreja: senta-te ao meu lado e somos os dois cabeça. Não, Ele é sempre e sempre será a cabeça da igreja. Soberano.
E o tema da minha pregação hoje é o espírito e o crescimento da igreja. Nós dependemos, para crescer individualmente e como corpo, nós precisamos da ação do Espírito. Tendo sempre isto em consciência, eu sou parte de Cristo. Ele é meu soberano. Ele é o meu Senhor. Eu quero lembrar o seguinte, eu acho que boa parte da igreja se calhar já conhece este evento, este episódio na vida da igreja. Na era corrente, em 1956, a 8 de janeiro, um grupo de missionários juntou-se para ir a um sítio inóspito, que não tinha ainda conhecido nem ouvido o Evangelho. Um grupo de 5 missionários ousados. E eles foram massacrados no Equador por uma tribo de povos que ficaram conhecidos como os índios Auca. Na época, parecia ser talvez a maior tragédia que a igreja da altura, desta nova época, já tinha vivido, já tinha experimentado. Parecia que alguma coisa estava a terminar, a acabar para a igreja. A voz da igreja estava a ser silenciada. E a perseguição ocorreu em alguns lugares do mundo e havia campos missionários muito perigosos, perseguidos, altamente referenciados como só vão para lá se tiverem a certeza que são salvos. Porque o mais provável é perderem a vida para falar do nome de Jesus. Mas não parecia que algo fosse tão trágico como este conjunto específico de mártires, de testemunhas. Mas não parecia que algo fosse tão trágico como este assunto, este episódio de 5 pessoas ousadas que se reuniram para falar do nome de Jesus. Todos eles eram muito qualificados e altamente reconhecidos, treinados, profundamente dedicados ao Senhor e aos olhos da igreja da altura, eles tinham um potencial tremendo. Eles tinham acabado de pousar o avião numa praia perto de um rio no Equador e o que conseguiram foi ter as suas vidas imediatamente terminadas, extintas. O plano deles era um e aconteceu algo trágico. Foi considerada uma perseguição trágica mesmo, terrível. E as pessoas consideravam este grupo como o mais nobre grupo de missionários que já havia sido reunido naquela altura. Homens de família, talentosos, vidas com propósitos. E não eram expectativas baixas para aquelas vidas, eram expectativas extremamente altas. Não só deles individualmente, mas também com a igreja. A própria igreja que os enviou pensou, é desta que o avivamento vai chegar à América Central, ali ao Equador. E vai proclamar-se ali o Evangelho e vai haver uma história como ainda não houve. Ouça, em 1956. A verdade é que foi tudo menos um fim terrível. Ainda que para as famílias, para os conhecidos, tivesse sido algo trágico, terrível, ouça, a verdade é que foi tudo menos um fim terrível, porque para eles era a entrada imediata na presença do Senhor Jesus Cristo. Será que é assim que nós vivemos? Tal e qual como nós ouvimos a semana passada em Estevão? Aquilo que os outros consideram de trágico, de louco, de nós darmos a nossa vida por algo que nós valorizamos acima de qualquer coisa, não é loucura, é honra. Foi assim que o nosso mestre viveu. Foi assim que os seus seguidores da igreja primitiva viveram. Honraram mais o seu mestre do que a sua própria vida. E Jesus tinha uma promessa. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que por amor do Evangelho e a mim, a perder, salvá-la. E estes 5 missionários, através da sua morte, explodiu um movimento missionário, começando realmente através das suas esposas e depois com os seus próximos amigos. Como é que nós reagiríamos numa situação destas? Ficávamos contra estas pessoas ou tínhamos o mesmo sentimento que estas esposas e estes amigos?
Ora, eles morreram, nós vamos até lá completar o trabalho. Ouça, aquela última frase de Estevão: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes este pecado. O que o Estevão estava a dizer é: se este não for o meu fim, eu vou voltar e vou dizer as mesmas palavras. Isso aconteceu com Paulo, não sei se recorda. Numa das cidades onde ele entrou e que de repente foi considerado quase como um deus, foi expulso e dado como morto fora da cidade. Diz que os irmãos se cercaram dele e que quando Paulo veio a si, levantou-se e... não fugiu. Entrou novamente na cidade. Que ousadia! Parece-me, irmãos, que nós estamos a léguas desta ousadia. De ter este tipo de escolha, deste tipo de qualidade de testemunha de Jesus. O certo é que Jesus, quando lhes disse: olha, fiquem à espera em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de dinamis, de dinamite, de algo que é estrondoso, explosivo, para serem meus mártires. Essa é a palavra no grego que está lá escrita. Testemunha. Ao mais alto nível. Com o maior tipo de qualidade. Mártires. Eventualmente, toda aquela tribo de índios Auca foi evangelizada com o Evangelho e uma igreja foi plantada lá. Essa igreja cresceu, floresceu e estendeu-se por áreas tribais. Era uma igreja poderosa e explosiva. Um dos seus assassinos visitou uma comunidade cristã que é a Grace Community Church, que eu sigo. E alguns daqui da igreja também seguem, do pastor John MacArthur. E ele foi lá, e também os destroços do avião, os destroços, no fundo, os restos do avião também foram colocados lá na praça da própria igreja para que os crentes estivessem impactados por aquele testemunho. E um dos índios assassinos estava lá juntamente com um dos filhos de um dos mártires, a testemunhar o Evangelho. Ouça, será que nós temos noção do poder do Evangelho na vida destas testemunhas? Um dos assassinos. Eu não consigo imaginar como é que depois um assassino, de reconhecer a verdade, não consegue entregar. O que é que ele faz com a sua vida depois daquilo? Faz exatamente como Paulo, quando é levado à graça do Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Algumas pessoas na igreja conhecem esta história, ou já ouviram falar desta história, destes 5 missionários mártires no Equador. Na verdade, já se escreveu, há vários livros sobre eles. Há um filme, até pelo menos que eu conheça, há um filme que relata este evento, este tempo, este episódio. E isto lembra-nos do que o que pensamos ser muito mau no momento pode ser usado por Deus. O momento trágico da nossa vida pode ser usado por Deus para algo completamente maravilhoso, para a sua glória. É isto que este episódio nos deve lembrar. Algo que nós consideramos terrível, trágico, limitativo, é explosivo nas mãos de Deus. Isto foi o ponto de partida para um avivamento do Evangelho. E pode ser ainda hoje um ponto de avivamento para a vida de uma pessoa, para uma comunidade ou para uma nação. Isto não deveria ser uma grande novidade para quem conhece as Escrituras e a história da Igreja. Este tipo de acontecimentos. Foi exatamente assim que a Igreja original se espalhou. Não é que teve o seu início, mas que se espalhou, que explodiu, que foi para outros lugares. Depois da morte de Estevão, a Igreja semeou-se por todo o lugar. Em Atos 8, de 1 a 17, que é o nosso texto hoje, aliás, de 1 a 8, não vamos ter de 1 a 17. Atos 8, 1 a 8. Eu estou a dar tempo porque eu não lhes dei as passagens hoje, grande rasteira. Hoje não lhes dei o meu texto.
Ou estão a ouvir pela primeira vez como vocês estão. Atos 8, de 1 a 8, diz assim as Escrituras: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E Saulo consentia na sua morte. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele estava no episódio anterior que nós vimos a semana passada, na morte, na perseguição, no trágico julgamento, com testemunhas falsas, com testemunhos falsos levantados, apontados à pessoa de Estevão, com um discurso completamente guiado pelo Espírito Santo por parte de Estevão àquelas pessoas, o ranger de dentes final, porque ele dizia: eu agora estou a ver o Filho do Homem à destra de Deus, levantado. Diz que eles tapavam os ouvidos, não queriam ouvir mais e rangiam os dentes contra ele. E levaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo até à morte. No momento final da sua vida, Estevão disse uma oração por aquelas pessoas. Pai, não lhes imputes este pecado. Expirou. A oração tem um poder extraordinário, ainda que por vezes não seja imediato, porque naquele imediato momento Saulo não só consentia com aquela situação, mas Paulo persegue a igreja a partir daquele dia. Parece que foi um espoletar de um gatilho. A morte de Estevão, o discurso de Estevão, foi ali uma espoleta para o gatilho de Saulo. Perseguir a igreja de uma forma como nunca tinha sido perseguida. Se até ali os únicos perseguidos tinham sido os apóstolos, e nem todos tinham sido perseguidos de uma forma feroz, nem todos os apóstolos tinham sido ameaçados, mas alguns sim. Se só os apóstolos tinham sido, agora eram todos. Diz que Saulo ia por todas as casas e arrastava homens e mulheres. Ele já não queria fazer diferença nenhuma. Era tudo. Tudo. A palavra no grego é diretamente traduzida por era ou estava. Paulo era na morte de Estevão. Paulo estava na morte de Estevão. E isso é muito mais do que consentir. Sabem porquê? Porque na minha ótica, consentir às vezes é de uma forma passiva, certo? Do género, ok, já está a acontecer, não me vou colocar numa posição de defesa. Isto é passivamente, dá a entender que, ok, eu consinto que isto aconteça, não me vou colocar no meio para defender alguma coisa. Mas não é esse o assunto que está aqui nesta palavra do grego. É Paulo aprovava com tudo o que ele era. Paulo não estava apenas a consentir de uma forma passiva, estava a consentir, a aprovar de uma forma ativa. Eu sou de acordo com esta morte, vamos lá, acabar com esta vida. E Paulo dá esse testemunho em Atos 26:11. Quando ele está a dar o testemunho da sua vida perante o rei Agripa, o Festa, ou seja, ali é uma série de pessoas que ele sistematicamente tem que dar o seu testemunho. Está a fazer uma defesa a si mesmo. Mas é interessante que ele não se defende a si, ele continua sempre a defender o Evangelho. Ele diz assim, 26:11 em Atos: muitas vezes
os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ouça o consentimento de Paulo pela própria boca de Paulo, quando ele está a falar antes, quando ele era o perseguidor da igreja. Neste momento, como nós não estamos a ler, e Paulo consentia na morte de Estevão, e saiu por todo o lugar, e por casas, pelas casas, homens e mulheres arrastavam-os até às prisões. Ouça, mas não era só as prisões. O que é que está aqui escrito que ele está mesmo a dizer? Eu obrigava-os a blasfemar. Eu fazia de maneira que eles não pudessem resistir. E nós ouvimos pelo testemunho de Estevão, e que neste caso pelo episódio de Estevão, que se fosse necessário levantar testemunhas falsas, eles faziam-no. 1 Coríntios 15, 9, quando Paulo também está a falar do seu próprio testemunho, e aqui ele está a falar do seu apostolado, da sua chamada. Paulo diz o seguinte: consciente de que o seu momento de perseguição não o fez maior do que ninguém. Pelo contrário, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Sabe o que é apóstolo? É comissionado, enviado. E ele era um comissionado, um missionário do próprio Jesus, pela boca de Jesus. Eu, Jesus, te escolhi como um vaso. E ele diz a certa altura, Paulo a dizer: eu fui escolhido ainda antes. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Tu para mim és um vaso escolhido. E tu vais ser enviado por mim aos gentios. Então Paulo tinha bem esta consciência. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isto estava bem presente no testemunho de Paulo. Mas é interessante, porque alguns vão um bocadinho longe, alguns teólogos vão um bocadinho longe. Dizem que Paulo só foi escolhido, não devem ler a Bíblia toda, e então dizem assim uns disparates. Dizem que a oração de Estevão é que salvou Saulo. Porque como Estevão na sua morte perdoou aquelas pessoas e pediu para que Deus não imputasse aquele pecado, então que Deus escolheu Saulo por causa dessa oração. Disparate autêntico, porque não entendeu ainda a soberania e a sabedoria eterna de Deus, que escolheu Saulo ainda antes de ele ter nascido. E Saulo diz isso. Então é bom lembrar que Saulo ouviu aquela oração. Saulo ouviu aquela oração de perdão, de pedido para que Deus não imputasse aquele pecado ao próprio Saulo que consentia com ele. Ouça, quando nós estamos a serem colocados em grupo, mas a apontar-nos uma coisa, nós não estamos sempre a pensar na culpa dos outros, nós estamos automaticamente a pensar na nossa. Por isso é que temos a dificuldade ou um impulso de apontar dedos. Porque nós sentimos-nos acusados. Porque quem não se sente acusado não tem sequer que se defender. Por isso é que Jesus foi mudo e calado perante aqueles que o estavam a julgar. Ele não tinha que se defender de algo que ele não tinha feito. Ele estava a assumir a nossa culpa. Nós sim temos essa dificuldade. Então diz que naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra toda a igreja. A morte de Estevão foi apenas o começo. Faz um pouco lembrar este início de história que eu falei destes 5 missionários. A explosão do Evangelho por todos os lugares. As comportas da perseguição estavam agora abertas contra os cristãos. Nem as tuas portas de casa lhes valiam. Porque eles arrombavam as portas e levavam toda a gente para ser encarcerado. E esta foi a primeira perseguição dos cristãos como um todo. Nós não temos outro relato em que mostra que a perseguição foi exposta a toda a igreja, num só momento. Foi este é o relato. Antes os apóstolos haviam sido presos, maltratados, perseguidos, ameaçados, mas agora era toda a igreja que tinha o mesmo destino. Obrigado. Da mesma maneira que vimos na introdução a estes missionários no Equador, a morte de Estevão poderia aparecer um pouco sem sentido à primeira vista. Mas como é que Deus, se quer que o Evangelho progrida,
vai fazer uma perseguição destas tão feroz à igreja. Porque isto o que tende é a calar, a silenciar, a nós metermos a nossa boca, um trapo na nossa boca e não... Mas ouça, quem conhece a história da igreja, quem conhece a ação do Espírito através da igreja sabe que é exatamente o contrário. Quanto mais a igreja é ameaçada, mais a igreja explode em ação e poder e ousadia. Lembram-se daquela oração que aparece em Atos 5, quando Pedro e João foram ameaçados e eles dizem assim a oração comum, unânime a todos. Senhor, enquanto tu estendes a mão e fazes sinais, prodígios, maravilhas por intermédio do teu servo Jesus, dá-nos ousadia para pregarmos com toda a intrepidez. E isso era o que estava a acontecer com o Evangelho, a ser pregado com toda a intrepidez, sem ameaças. Ou seja, ainda que elas existissem, elas não eram nada aos olhos da igreja. Então todos foram dispersos pelas regiões. Agora os cristãos estavam forçados a fazer o que elas estavam relutantes em fazer. Que na realidade era levar o Evangelho, esta mensagem, além de Jerusalém. Além de Jerusalém. Porque até agora o Evangelho e os apóstolos estavam a fazer um bom trabalho em Jerusalém. E na realidade eu ouço algumas pessoas dizerem que eles estavam a ser desobedientes à vontade do Senhor. Eu não vejo isso assim. Eu vejo que eles tinham tanta sede de converter os seus familiares, os da sua cidade, os da sua nação, que eles, enquanto não vissem toda a gente debaixo do reino de Jesus, não iam sair dali. Então eu não vejo uma desobediência, eu vejo uma falta de entendimento da ação do Espírito do Senhor, ou mesmo da vontade de Deus no momento exato, mas nós não temos que nos preocupar com isso, porque sabe porquê? Porque o Espírito Santo de Deus vai sempre cumprir a sua vontade. Então, neste momento, aquilo que ele trouxe à igreja foi um momento de partida, de explosão. E a igreja foi dispersa. Mas sabe que a palavra dispersa é entendida como semeada. A igreja não foi apenas dispersa como perdida. A igreja foi lançada em semente para todas as regiões, por onde quer que passava. Porque diz que da mesma forma ou na mesma altura em que a igreja toda era perseguida, entre mentes, como diz a nossa tradução, ou seja, na mesma altura, o que é que acontecia? Acontecia que aqueles estavam dispersos, estavam a semear o Evangelho por onde quer que passassem. Então o Evangelho, em vez de ficar retido em Jerusalém, já estava a começar a ganhar o seu espaço. Estavam a cumprir aquela palavra que está escrita. Vocês vão ser minhas testemunhas. Depois de serem revestidos do alto, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então o Espírito do Senhor não fica a ver se a igreja está a fazer sempre o seu trabalho. A igreja é impulsionada, impelida e guiada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja aqui diz amém. Não só porque vê que isso acontece, como deseja que isso aconteça ainda mais nos nossos tempos e nos nossos dias. Então amém. Que o Senhor, através do seu Espírito, nos guie a fazermos a sua vontade e a fazer o nosso trabalho. Então a perseguição à igreja, será que é a vontade de Deus? Porque há uns que dizem, ok, então era da vontade de Deus perseguir a igreja. Mas ouça, meu querido, não podemos pensar sempre tão literal. Mas aquilo que nós podemos pensar de certeza é que Deus usa todas as coisas para cumprir a sua vontade. Por isso é que o crente, mesmo perseguido, mesmo ameaçado, diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Não é porque é tudo facilitismo, tudo porque é facilidade, tudo porque é bom, dá sucesso em todos os passos que nós damos, mas é independentemente da perseguição, da aflição, de tudo, nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Cristo. Nem de fazer a sua vontade. Ninguém nos pode impedir de fazer a sua vontade. Jesus diz para a sua igreja que nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Então, enquanto a igreja se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, vai marchar em vitória e em conquista. E sabe que a conquista do reino de Deus não são localidades, não são nações, não são governos, são corações e pessoas rendidas ao Senhor Jesus.
Os discípulos nem sempre entenderam isso, por isso é que quando Jesus deu esta promessa de ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos e sejam minhas testemunhas aqui, e até onde? Eles disseram, então é agora que tu vais fazer o teu reino. Ele disse, não é a vocês que cabe saber estas coisas. O reino de Deus são pessoas, não são terrenos, não são conquistas patrimoniais, são corações rendidos ao Senhor. Nós vemos que o enterro de Estevão foi feito, mas não diz que é por crentes. É interessante, diz que há alguns piedosos. E quando a Bíblia se refere a alguns piedosos, e neste relato de Lucas nós conseguimos entender isto, são pessoas que temem a Deus, que querem viver segundo a vontade de Deus, mas que ainda não fizeram um compromisso com a igreja. Então alguns piedosos viram em Estevão, pela sua pregação, algo que eles nunca tinham visto. E quiseram dar uma honra a Estevão especial. Diz, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Sabe o que é que isto quer dizer? Aquilo que nós ouvimos, será que mais alguma vez vamos ouvir? É quase como se nós disséssemos, ouvimos hoje as palavras da vida eterna. Alguma vez se lembra de Pedro ter dito isto? Depois de um discurso difícil de Jesus Cristo para todas as multidões que o seguiam por causa dos papos secos e das sardinhas. Não diz que é papos secos nem sardinhas, né? Diz que é pão e peixes. Vamos lá ser mais corretos. Mas na nossa tradição é o pãozinho, né? De Mafra com a sardinha em cima. Mas não é para os santos populares. É para o Cristo. E quando o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho duro, nu e cru, toda a gente se apartou dele, só ficaram os discípulos, e ele ainda se virou para eles e disse, quereis vós também se afastar de mim? E Pedro levantou-se e disse, para onde iremos nós, se és tu que tens as palavras da vida eterna? Parece que estas pessoas, depois de ouvir Estevão, e de verem que Estevão morreu, parece que tiveram esta mesma sensação. O que é feito de nós agora? Depois de ouvirmos tão bom discurso, Saulo continua a perseguição. Versículos 3 a 4 diz, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ouça, na medida em que a igreja é perseguida, a igreja espalha-se pregando o Evangelho, porque diz que a igreja pregava por toda a parte. Diz no versículo 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Não nos vamos acomodar ou ficar ameaçados com alguma coisa que se levanta na nossa vida. Vamos perceber que aquilo é assunto para nós ainda irmos mais ousadamente à frente, pregando o Evangelho. Mas eu já falei, agora fui mesmo ameaçado, agora a pessoa não quis mesmo ouvir mais aquilo que eu tenho a dizer. Não cruze os braços, não baixe os braços, mas faça em oração a entrega disso ao Senhor e continue a pregar a palavra a tempo e fora de tempo, com toda a intrepidez. Porque esse é o nosso assunto. Não é definir ou decidir a quem pregamos ou a quem não pregamos. É pregar a todas as pessoas que estão na nossa vida. Os bons e os ruins. Os amigos e os inimigos. Deus não faz diferença entre eles e dá sol aos dois. Dá chuva aos dois. No final, o resultado foi glória para Deus, porque a perseguição simplesmente serviu para multiplicar a mensagem e multiplicar a igreja. Nós não deveríamos pensar que aqueles que deixaram Jerusalém foram embora como pregadores formais. Porque muitas vezes nós pensamos na igreja, ok, eu sou só apenas um assistente. Quem dera, não é, Ofélia? Se fossem todos a pensar, eu sou assistente, então estavam ali na equipa da Ofélia e todos queriam batalhar qual era o meu dia de servir os elementos, ou qual era o meu dia de ficar na porta, ou de guiar os irmãos até uma cadeira. Mas a realidade é muito mais do que isso. Eles não eram apenas assistentes de vir a um culto ou de estarem num local juntos. Eles tinham entendimento, eles percebiam bem qual era a sua função dentro do corpo de Cristo. Todos fomos chamados para pregar o Evangelho. Eu não estou a dizer de uma forma formal aqui do púlpito. Eu estou a dizer que todos fomos chamados para pregar ou enunciar o Evangelho de Cristo. E foi isso que eles entenderam. Muitos deles eram missionários acidentais.
Filipe ou Estevão foram chamados para pregar a palavra? Não, foi para servir às mesas. Contudo, Estevão começou como diácono e já era visto e reconhecido com os sinais e maravilhas que ele fazia, com pregações extraordinárias, até que foi morto. E não progrediu na carreira ministerial. Nós não sabemos qual é o assunto final. Porém, com Filipe nós sabemos. Porque Filipe saiu de Jerusalém e foi até Samaria e depois instalou-se em Cesareia, e no final de Atos nós começamos ali a ver que Filipe já não era apenas reconhecido como um diácono da igreja, mas ele era reconhecido como um evangelista da igreja, porque era um pregador da igreja de Cristo. Ok? Nós podemos ser exatamente como estes primeiros cristãos. Nós podemos não saber qual é o nosso lugar no corpo aqui, qual é a nossa função aqui, qual é a nossa função técnica dentro da igreja técnica, mas nós temos que ter noção de qual é o nosso trabalho no corpo, que é anunciar e pregar o Evangelho de Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. E que tantas outras pessoas que ainda estão onde nós estivemos, no lugar onde nós estivemos, nós estávamos num lugar de trevas. E fomos resgatados e fomos colocados no reino de Jesus. E nós podemos ser como estes primeiros cristãos. Nós podemos compartilhar a boa nova do que Jesus fez nas nossas vidas. Eu há pouco tempo estava a ouvir um testemunho de um pregador que é muito conhecido, mais no YouTube do que nós aqui em termos de Portugal, porque ele não é português. Ele não é português e não está em Portugal, apesar de falar em português. Ele, na realidade, estava a chorar num dos seus podcasts. E ele a dizer, muitas vezes nós pregadores temos a tendência de ler testemunhos, de nos enchermos de histórias dos outros, mas aquilo que Jesus quer que nós façamos é que nós proclamemos o seu nome através da nossa história pessoal. E às vezes estamos tão ocupados a tentar perceber as histórias de toda a gente, para sabermos mais do que os outros, para trazer alguma coisa que possa tocar na nossa e na vossa vida, que nos esquecemos que nós também somos um vaso, que nós somos uma testemunha e que Jesus nos chamou para termos experiências pessoais com Ele, de vitória, com ousadia e que fazem a completa diferença quando nós falamos de Jesus. Porque já não falamos na terceira pessoa a dizer alguém fez, ou alguém pensou, ou alguém pregou, mas nós dizemos Jesus fez em mim, eu faço assim, eu tenho esta experiência com Deus. E isto eu creio que é aquilo que falta na igreja de hoje. Porque nós profissionalizamos tanto o Evangelho que nos esquecemos que o Evangelho é gratuito e é livre de trânsito para toda a gente pregar. Não é profissional. Não é formal. Muito pelo contrário, é em todo o tempo, em todo o lugar, para toda a gente, sem fazer exceção de quem ouve e de quem prega. Ouça, nós somos testemunhas de Jesus. A igreja pregava por toda a parte. Sabe, Spurgeon diz o seguinte, em cada igreja onde há realmente o poder do Espírito de Deus, o Senhor o fará se espalhar para fora. Esse mesmo Espírito, essa mesma palavra. Mais ou menos assim. Ele nunca quer dizer que uma igreja deveria ser como uma noz fechada numa casca, ou como uma pomada fechada numa caixa, que não cura ninguém, não amacia ninguém, não faz nada a ninguém. O precioso perfume do Evangelho deve ser derramado para adocicar o ar. E esta é uma verdade que nós temos que entender hoje, porque faz parte de nós. E sabe uma coisa? Filipe quebra todos os preconceitos. Filipe vem-nos ajudar a pensar no seguinte, versículos 5 a 8. Filipe, descendo à cidade de Samaria, de onde é que ele vinha? De Jerusalém, da capital do Evangelho, onde Jesus tinha na realidade, morrido, ressuscitado e enviado os seus discípulos. Sim ou não? É. Ainda que depois ele disse, vou encontrar-me com vocês na Galileia. E foi aí que muitos o viram. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava.
pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ouça, quando eu digo que Filipe quebrou todos os preconceitos, nós temos que entender o seguinte: israelitas e samaritanos eram inimigos. Eles não se tocavam. Não é só não se tocavam, como eles não dirigiam a palavra uns aos outros. Essa é uma questão que nós sabemos pelas próprias Escrituras. Tal e qual como Estevão, Filipe era um dos homens escolhidos para servir de maneira prática quanto à disputa com relação aos judeus da fala grega e a fala judaica. Lembram-se disso? Semana passada falei sobre isso. E sobre a dificuldade ou a diferença em que faziam entre as viúvas de um e do outro, de outra língua, de outra cultura. E ele foi um daqueles forçados a fugir da perseguição. Neste caso, agora aqui, já Filipe. E ele foi direcionado por Deus e foi diretamente para o sítio onde toda a nação de Jerusalém menos queria pregar o Evangelho. Lembra-se do livro de Jonas? Lembra-se da história de Jonas, de um profeta de Deus? Quando Deus o enviou aonde? Aos seus maiores inimigos. A Nínive, a capital da Assíria. Dos seus maiores inimigos. Daqueles que esventravam as mulheres quando elas ainda estavam grávidas. Daqueles que arrancavam os olhos dos seus irmãos. Dos irmãos judeus. E quando Jonas foi para lá, o que é que ele fez? Foi em rebeldia, não queria fazer, porque ele sabia que Deus era compassivo o suficiente para lhes perdoar do pecado. E aquilo que ele queria era vingança. Jonas queria que Nínive morresse toda, tal e qual a maneira como Deus disse. Dou-lhes 40 dias. E se eles não se converterem, eu vou arrasar com tudo aquilo. E ele pensou, é agora. Então eu não vou fazer o meu trabalho. E Filipe teve a mesma oportunidade. Porque ele podia sair de Jerusalém e ir a toda a Judeia, circundando Samaria, e ir até a Galileia. Que essa era a fórmula de viagem entre a Galileia, ou seja, o norte e o sul, para virem a Jerusalém, virem fazer os sacrifícios. Eles não passavam por Samaria. Eles passavam à volta de Samaria. Mas Filipe quebrou todos os preconceitos. Quem é que está na sua vida que precisa do Evangelho, mas que você desconsidera completamente? Porque esta palavra é para si hoje. Quem é aquela pessoa que nós desconsideramos? Que nós não sabemos ou não imaginamos ou nós já não temos sequer força nem vontade de lhes pregar o Evangelho? Porque Filipe, depois disto, disse, eu vou a Samaria. Antes que me tirem a vida e não tenha o mesmo propósito. Isto já são palavras minhas, ok? Mas ele, imaginem, depois da morte de Estevão, da perseguição a todos, o que é que ele pensou? Devo ter os dias contados. Mas Jesus disse, ir por toda a Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria. Quem é que vai a Samaria? Ninguém. Então vou eu. Qual é o lugar que ninguém quer ir? E que você está chamado a ir? A ser chamado a ir? A quem é que ninguém quer pregar o Evangelho, mas que você está a ser chamado para pregar o Evangelho? Porque Filipe quebrou todos os preconceitos pessoais e nacionais. Ele poderia ser rejeitado pelos seus próprios familiares e por todos aqueles que, chamados crentes que faziam parte da igreja, eram preconceituosos. E nós sabemos, através de Atos, que havia muito preconceito. Porque o próprio Pedro achou esse preconceito quando pregou a Cornélios, capítulo 10. E nós vamos ver isso, não hoje. Mas Filipe anunciava-lhes a Cristo. Este é o trabalho dele. Depois de que os judeus haviam rejeitado o Evangelho, de novo, nós vemos Deus estendendo uma oferta de salvação em Jesus Cristo para outros povos. Começando com os samaritanos. Deus ama os nossos inimigos. Ouça, eu não queria repetir isto sempre, mas Deus ama quem nós não amamos. Deus quer dar a salvação àqueles que nós eu nem quero dizer que nós desejamos a morte, mas nós não lhes desejamos nada de bom.
tem lugar no seu coração para dizer isso? Porque o primeiro passo é reconhecermos o nosso erro. Em termos gerais, os judeus daqueles dias odiavam os samaritanos. E eles consideravam-nos comprometedores, mestiços, que corromperam a adoração do verdadeiro Deus. O preconceito e o ódio reinava nesta relação. Lembra-se de Tiago e João, quando Jesus passou por Samaria e não lhes quiseram dar guarida, o que é que eles disseram a Jesus? Senhor, queres que nós oremos e venha fogo do céu e os queimemos a todos? Tem noção deste amor que eles tinham pelos samaritanos? Um amor ardente. Que às vezes é aquele amor que nós temos por outras pessoas. É um amor ardente. Jesus, quando estava a falar com a mulher samaritana e os discípulos apareceram lá, não é porque ele estava a falar com uma mulher apenas. É porque ele estava a falar com uma mulher samaritana. Que porca! Vocês estão escandalizadas, mas era assim mesmo que eles pensavam. Os samaritanos são uns porcos, badalhocos. Nós não podemos tocar neles, então ficamos impuros. Era a mesma coisa que mexerem em excrementos. Para eles era esse nojo. Como é que ele está a falar com esta mulher? Mas Jesus amava a samaritana como também amava os samaritanos. Lembra-se daquela parábola quando Jesus está a mostrar quem é que é o maior amoroso ou perdoador, a quem é que tem mais compaixão. E ele falou sobre um mestre da lei, um saduceu, um fariseu. Lembram-se do um levita, desculpem. E depois ele falou de quem? Quem é que foi? Quem é que foi o escolhido para ser o bom da fita? Samaritano. Tanto que nós chamamos a parábola de o bom samaritano. Jesus esfregou-lhes na cara que amava o povo de Samaria. Parece que Filipe entendeu. E deu-se, negou-se a si mesmo e viveu a sua cruz e seguiu Jesus. Foi a boca de Jesus quando Jesus já não estava ali. Foi os pés de Jesus quando Jesus já não estava ali, porque os tinha comissionado, mas estava com eles. Ainda que toda a nação tinha rejeitado os samaritanos, Filipe anunciava-lhes a Cristo. Ouviam Filipe e viam os sinais miraculosos que ele realizava. Filipe não só pregava Cristo, como anunciava Cristo através dos mesmos sinais que eles tinham visto Cristo fazer entre eles. Lembra-se? Já não cremos por causa daquilo que ouvimos esta samaritana dizer, esta mulher dizer, mas agora nós cremos porque o ouvimos diretamente. Foi os samaritanos que disseram isto. A grande alegria naquela cidade veio de grande tristeza e dor em Jerusalém. Fizeram um grande pranto por Estevão. Mas aquela alegria que ecoou naqueles vales da Samaria chegou aos montes altos de Jerusalém. Mas para que uns tivessem alegria, houve necessidade de morte. Houve necessidade de tristeza aguda. Não sei se vocês já fizeram um paralelo. Mas a aplicação que isto poderá ter na nossa vida é que para nós termos hoje alegria em viver para Cristo, foi necessário que Ele desse a sua vida em nosso lugar. Para que nós hoje possamos viver em vidas alegres, felizes e contentes, cheios de esperança, foi necessário que o nosso Cristo morresse e desse a sua vida por nós. Para que nós hoje pudéssemos estar a viver a alegria da salvação, Jesus teve que entregar a sua vida em morte. E nós vemos isso em Isaías 53. Eu gostava de chamar o grupo de louvor. Nós vamos passar ao momento de lembrar a sua morte e na realidade a nossa salvação, que vem através da sua ressurreição. E eu gostava que nós pensássemos neste paralelo. Na medida em que nós somos felizes, nós contemplamos e honramos mais a morte de Jesus. Ouviu o que eu disse? Na medida em que nós andamos mais felizes com a nossa salvação, nós levantamos e exaltamos mais ainda a morte e anunciamos a morte de Jesus. Na medida em que nós estamos mais alegres com a vida que o Senhor conquistou para nós, mais nós anunciamos a morte e exaltamos a sua morte naquela cruz por nós. Tem entendimento disto?
Na medida em que nós andamos sempre cabisbaixos e infelizes e tristonhos com tudo, nós estamos a apagar, estamos a abafar a grande esperança e a grande salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Ele conquistou com aquela dor para que nós vivêssemos sem ela.